Eu quero convidá-los que abram suas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3. Eu quero convidá-los a que acompanhem a leitura dos versos do 1 até o 15. Eclesiastes, capítulo 3, versos do 1 ao 15. Veja comigo o que diz a palavra de Deus. Eclesiastes 3, a partir do 1, nos diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus, que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que passou. Eu quero convidar você mais uma vez a se curvar diante da majestade, da grandeza e do poder de Deus, nesse momento de oração. Quero fazer mais uma oração e suplicar a Deus que faça prática a sua palavra, a minha vida e a sua vida nessa noite. Você que pode, que está na sua casa, que não está no automóvel dirigindo, feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Meu Senhor, em nome de Jesus, teu bendito e amado Filho, nosso Redentor, Supremo Pastor da nossa alma, é por Ele, por seu sacrifício eterno, perfeito, suficiente, substitutivo, que nos aproximamos de Ti. Nós queremos, meu Senhor, mais uma vez ouvir a Tua voz, porque nós a ouvimos pela leitura das Escrituras. Agora, meu Senhor, nós queremos ouvi-lo falando, e nós reconhecemos as nossas limitações, a nossa incapacidade, e por isso recorremos a Ti, que prepares o nosso coração, como o lavrador que prepara a terra meticulosamente para lançar a sua semente, a fim de que, à proporção que a palavra lida for exposta, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, faça a obra que nenhum homem pode fazer. Que a igreja seja edificada, fortalecida, consagrada, e que aqueles por quem Cristo morreu, onde quer que nos escutem nessa hora, pelas mídias sociais, pelas ondas da rádio, por seu aplicativo, sejam alcançados, que o Senhor lhes dê consciência de pecados, desperte-lhes os sentidos, a fim de que, curvados, reconhecendo o seu estado vil, busquem refúgio na cruz do Senhor Jesus. Que Ele seja
exaltado e glorificado na exposição da Tua palavra, meu Senhor. É o que nós anelamos. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a ideia de tempo nas Escrituras está associada diretamente ao conceito do que é cíclico e linear. A definição de tempo linear tem seu gênesis no âmbito da tradição judaico-cristã. O termo ou tempo linear é a sucessão contínua de eventos irrepetíveis e irreversíveis. O seu movimento é objetivamente retilíneo, uma reta ininterrupta de registros históricos singulares. Em oposição a esta definição de tempo linear, os gregos primitivos apresentaram uma ideia daquilo que nós conhecemos como sendo tempo cíclico, sem começo nem fim, já que para os gregos nenhum evento é absoluto. O tempo cíclico repousa na permanente sequência de ciclos repetitivos. Do ponto de vista etimológico, meu querido irmão, há duas palavras no Novo Testamento que corroboram com a ideia de tempo cíclico e linear. A primeira palavra é kairos, cujo significado indica o momento certo ou o momento oportuno. A segunda palavra é cronos, que define o tempo medido pelo relógio, calendário ou pela própria rotina. É o tempo determinado dentro de um limite. Meus queridos irmãos e amigos, Eclesiastes capítulo 3 é sem dúvida alguma uma das passagens mais conhecidas das Santas Escrituras. A ideia deste capítulo, do capítulo 13 de Eclesiastes, é conferir visibilidade à atitude de pessoas a quem o Senhor definiu como sábias, cujos olhos aclarados lhes permitem reconhecer que todos os seus momentos e experiências estão absolutamente nas mãos de Deus, e Ele tem uma forma e tempo específico para executar os seus desígnios na vida dos seus eleitos. A primeira estrofe, como lida dessa linda poesia, que é objeto desta mensagem, é sem dúvidas uma das mais conhecidas da Santa Escritura. Perceba comigo que o autor afirma que tudo o que faz parte da vida, inclusive as atividades humanas mais simples, faz parte de um ciclo determinado. E com isso ele inicia sua abordagem ao tempo, como já definimos aqui. Perceba comigo, Eclesiastes capítulo 3, a partir do versículo 1 e até o versículo 8, o que nos diz esse fragmento poético. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Perceba comigo que a palavra utilizada para tempo no original tem relação direta com ocorrências ou ocasiões. Essa lógica interpretativa segue toda essa primeira estrofe lida aqui agora. Quando o texto sacro nos diz que tudo tem seu tempo, a ideia aqui é da afirmação em que
para tudo, isto é, o conjunto de todas as coisas, seja na natureza ou na própria vida humana, segue um esquema pré-estabelecido. Meus irmãos, a ideia aqui é de que os incidentes aparentemente ocasionais fazem parte de um imenso plano registrado naquilo que os teólogos da Reforma definiram como o eterno decreto de Deus. O pensamento é que não há na vida cristã um tempo definido como vazio ou como ocioso. Cada tempo e experiência são oportunidades particulares para discernir o propósito de Deus e aquilo que Ele tem para o instante específico da minha vida e da sua vida. O conflitante em tudo isso é de fato a tensão vivida pelo ser humano entre aquilo que nós definimos como hoje e o que se define também na própria passagem como aquilo que é eterno. O grande desafio aqui, meu querido irmão e amigo, é encontrar o para sempre na experiência de hoje, discernindo os enfrentamentos e propósitos de Deus em absolutamente tudo. Veja que os eventos mais importantes da vida são mencionados agora nos versículos 2 e 3. Voltado aí para a sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 3, verso 2 e 3, o poeta inspirado disse: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Meus queridos irmãos, nós temos aqui os eventos mais importantes da vida. E debruçados sobre esse fragmento da poesia dos Hebreus, você vai perceber que no versículo 2, nós temos a descrição do autor falando sobre o tempo de nascer e tempo de morrer, ou seja, ele está trazendo uma linha de tempo entre o nascimento e a morte. Mas o texto segue e nós vamos perceber que, de fato, isso é verdade, não somente à luz daquilo que nós encontramos aqui em Eclesiastes capítulo 3, verso de número 2, mas naquilo que nós encontramos no todo orgânico e progressivo da Escritura. Não é isso mesmo que os livros históricos do Antigo Testamento vão definir sobre a vida humana? Por exemplo, no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2, verso 6, a Escritura nos diz: o Senhor é quem tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. Se você continuar folheando as Escrituras, agora na salmodia, no Salmo 139, verso do 14 ao 16, você vai perceber que esses eventos da vida, ou seja, o nosso nascimento e a nossa partida, estão registrados em um livro e Deus estabeleceu absolutamente tudo. Salmo 139, a partir do 14 até o 16, veja, a Escritura diz: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, disse o poeta, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto foi formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos, disse o salmista, me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Veja então como há uma harmonia temática entre Eclesiastes capítulo 3, verso 2, e aquilo que nós encontramos aqui no Salmo 139, verso do 14 ao 16. Deus não somente marcou na sua própria agenda o dia da nossa chegada, como Ele estabeleceu toda a nossa história e o dia e o momento da nossa partida. É isso que nós encontramos aqui em Eclesiastes capítulo 3, verso 2. Mas há aqui, meus queridos irmãos, para não perdermos a dimensão da exposição da Escritura, ainda no verso 2 de Eclesiastes capítulo 3, o autor inspirado falando de coisas que nos parecem meio simples.
situações do cotidiano da nossa vida e que às vezes nos foge o olhar e a compreensão de que Deus está em todos os negócios, em todos os momentos da nossa história e da nossa vida. Eclesiastes 3, verso de número 2, o autor diz que há tempo de plantio e tempo de colheita, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Perceba comigo e veja como o simples ato de plantar e colher tem, ainda que os homens não percebam, uma relação com a aliança da preservação que o Senhor fez com Noé. Daí a utilização da analogia da Escritura para nós compreendermos bem o que é de fato que o autor está comunicando aqui em Eclesiastes capítulo 3, verso 2. E para você compreender melhor isso, você precisa abrir a sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 8, versos do 20 ao 22, para compreender os detalhes da aliança da preservação. Gênesis capítulo 8, verso do 20 ao 22, a Escritura diz: levantou Noé um altar ao Senhor e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Meus irmãos, esta aliança que é descrita em seus detalhes no capítulo 9 do livro do Gênesis, apresenta algumas características. A primeira, ela é interrelacionada com a aliança da criação. Você pode ver isso comparando Gênesis 9 com Gênesis capítulo 1, versos 24 e 25. Segundo, essa aliança sinaliza especial particularidade com a graça redentiva. Terceiro, ela revela o desejo de Deus de tratar com famílias, e Ele tratou com a família de Noé. Quarto, ela manifesta a conservação da humanidade para o dia da redenção final. É importante nós percebermos que em cada detalhe da existência humana, Deus está como regente absoluto do universo. As próprias estações do ano, elas cumprem uma agenda dos céus, trazendo favorecimento à igreja e ao mundo pela graça comum. É importante, então, meus irmãos, nós percebermos na evolução da própria passagem de Eclesiastes, agora capítulo 3, verso 3, e os dois pares seguintes tratam de diversas atividades da humanidade. Veja, Eclesiastes capítulo 3, verso 3, ele diz que há tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Nós precisamos de compreender aqui o que é que o autor quer comunicar com essa ideia. E a ideia de matar aqui tem relação com a concessão feita ao sexto mandamento da lei moral de Deus, acerca da legitimidade da morte em casos de justiça pública, de guerra legítima ou de defesa necessária. Ele ainda afirma que há tempo para destruição ou desconstrução e estabelecimento ou restabelecimento de projetos ou planos. A ideia aqui, meu querido irmão, é que o autor segue a proposta de que tudo está sob o governo soberano de um Deus que controla absolutamente tudo nessa vida que é bastante fluida. Mas o texto segue, nós vamos perceber ainda, mas dois pares encontrados no versículo de número 4, que envolve agora as emoções humanas, o chorar e o rir, o prantear e saltar de alegria. Ele destaca aqui a vulnerabilidade, a relatividade e pressão dos momentos mais distintos da vida humana.
Sua ideia aqui é de destacar o quanto somos suscetíveis a mudanças nos campos do sentimento. É exatamente isso que o poeta inspirado está comunicando aos seus leitores e, consequentemente, a mim e a você nessa noite. Meus irmãos, muitas vezes nós mesmos afirmamos: quem diria que um dia eu fizesse isso ou dissesse aquilo? Dessa forma, é possível perceber em algum ou em alguém um comportamento recatado, atitudes extrovertidas e desavenças em relação a sentimentos estáveis de alguém, ou seja, há uma variedade, há uma instabilidade nas nossas emoções. É isso que o autor está comunicando aqui. Mas há no verso 5, mais 2 pares, e que tratam da amizade e da inimizade, e segue aquela linha de que há tempo para absolutamente tudo: tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Meus queridos irmãos, a ideia de juntar e espalhar pedras aqui, como no texto lido, é uma metáfora que tem relação com preparativos para uma guerra ou agressão militar, e está conectada diretamente com a demonstração de amizade ou inimizade, como nós vemos na parte final desse versículo: tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Perceba comigo agora no verso 6, que os próximos pares desta linda estrofe têm relação com nossas posses e a forma como nos relacionamos com ela. Essas expressões, buscar, perder, guardar e deitar fora, nos traz a ideia em torno daquilo que é popularmente conhecido e muito citado por pessoas que abrem mão do que compreenderam que não teriam mais. Ou seja, a ideia aqui é que alguém chegou à conclusão de que aquilo que era de fato seu não deve lhe pertencer mais. Então, o que me chama a atenção aqui é que nos detalhes dessa primeira estrofe de Eclesiastes capítulo 3, tanto as coisas grandiosas que envolvem o nosso nascimento e a nossa partida, como cada detalhe da vida humana, seguem sob o rígido controle de um Deus que é soberano e providente em nossas vidas. É por isso que ele diz que há tempo de procurar e tempo de dar por perdido o que nós tivemos no passado. Veja como isso nos traz paz e sossego ao nosso coração, e compreendermos como Deus, que controla absolutamente tudo, tem o controle dos detalhes, de todos os detalhes da nossa vida. Mas o texto segue agora no versículo 8, ele usa a expressão amar e aborrecer, guerra e paz. E nós precisamos de compreender que essas expressões sinalizam a relação que o crente deve estabelecer com ambientes e costumes que, muito embora em alguns momentos possam despertar amor, em outros momentos da nossa vida podem despertar ódio. Daí, quando trazem ranhuras na nossa relação com Deus e na nossa relação com o outro, devem ser abdicadas e deixadas para trás. Há muita sabedoria aqui, e nós precisamos de compreender que, de fato, o autor inspirado está tratando não somente dos grandes eventos, mas daquelas coisas que nos cercam, que estão no redor do nosso dia a dia. Perceba comigo então que os 2 últimos pares desejam despertar na igreja a consciência da necessidade de flexibilidade na relação com práticas que, em relações outrora abençoadoras, em dado momento tornam-se fontes de conflito e de maldição, e devem ser deixadas para lá, para que a gente possa então seguir o nosso tempo e a nossa vida buscando a glória do Senhor nas nossas relações também. Então o autor segue, e agora na última estrofe
continua discorrendo acerca do controle providencial de Deus sobre o tempo e as ocorrências e os detalhes da vida humana. Debruçados sobre esta passagem e de posse da sua Bíblia, veja agora o que é que diz Eclesiastes, capítulo de número 3, a partir do versículo 9 e até o versículo 15. Veja, o autor inicia com uma pergunta. E ele diz: que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada, e também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar, e isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é já foi, e o que há de ser também já fosse. Deus fará renovar-se o que se passou. Perceba comigo, meu querido irmão e amigo, que esta passagem, a segunda estrofe dessa linda poesia, Eclesiastes capítulo 3, nos revela, em linhas gerais, algumas verdades. A primeira, que há um contraste aqui entre tempo e eternidade. Segundo, o autor vai destacar os perigos inerentes ao trabalho. Ele trata do conceito teológico e a relação do trabalho com a queda, para depois falar sobre o seu exercício, o exercício laborial, como uma dádiva de Deus. Os versos 9 e 10 aqui descrevem, em linhas gerais, a maldição do pacto sobre o trabalho. Há aqui duas palavras que devem ser observadas e interpretadas à luz do seu próprio contexto. Perceba comigo que a primeira palavra é fadiga ou afadigar. Esta palavrinha, meu querido irmão, pode ser traduzida por penoso sofrimento. Há uma segunda palavra aqui, nesta passagem, que é afligir, cuja ideia é de opressão, de humilhação. A ideia aqui é também de rebaixamento. Meus queridos irmãos, em ambos os casos aqui, há uma relação do exercício da atividade laboral, sinalizando as implicações da maldição que veio sobre o homem, em decorrência da queda, do pecado original. Para você compreender melhor o que é que o poeta quer comunicar aqui em Eclesiastes capítulo 3, versos 9 e 10, você precisa folhear a sua Bíblia e abrir lá no primeiro livro, o livro do Gênesis. E se você abrir lá no capítulo 3, versos 17 ao 19, você vai compreender todas as implicações que estão relacionadas ao trabalho e o fato de que ele foi amaldiçoado por Deus por causa do pecado. Gênesis capítulo 3, a partir do 17 até o 19 diz: e a Adão disse: visto que atendestes à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fosse formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. Meus irmãos e amigos, esta declaração dada ao homem, ainda no jardim, trouxe sérias implicações na sua relação com o trabalho. Perceba que há palavras-chave aqui na interpretação dessa passagem: fadiga, suor e tornar-se pó, nos chama a atenção nesta sentença divina.
O trabalho que havia sido estabelecido na criação como uma fonte de bênção para o homem, você pode ver isso em Gênesis capítulo 2, verso 15, agora se torna uma forma de opressão. Até mesmo o solo, objeto direto do trabalho no início da civilização, passa a produzir ervas não necessárias para o cultivo e alimento humano. Nós percebemos também o ingresso da morte na relação do ser humano, que torna-se tanto ruína como um favor de Deus, já que a partir da queda, tudo, absolutamente tudo, se torna vão, inclusive o trabalho, que torna-se fonte de sofrimento para o homem. O que nós percebemos aqui, meus irmãos, em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 3, é que o pregador está respondendo ao que havia perguntado lá em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 3. Lá em Eclesiastes 1, 3, ele diz: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Meus irmãos, de fato, a queda e, consequentemente, a mudança da relação do homem com o trabalho transformou o que no início era fonte de prazer em opressão, e o que foi uma relação inteligente tornou-se o produto da ambição e loucura. Daí a afirmação do poeta nesse mesmo livro, Eclesiastes capítulo 4, versos 7 e 8. Veja a observação do poeta inspirado, quando ele está diante de um homem que trabalha sem ter a compreensão do que significa de fato o trabalho. Eclesiastes 4, a partir do 7, diz: então considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém, não tem filho, não tem uma irmã, contudo não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz: para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida? Também isto é vaidade e enfadonho, trabalho. Meus queridos irmãos, de fato há uma urgente necessidade de ressignificar nossa relação com o trabalho, inicialmente em decorrência das maldições do pacto e posteriormente porque, como ele é a engrenagem que faz a roda do capitalismo girar, nós podemos nos tornar escravos dos seus interesses nefastos. Perceba comigo em Eclesiastes capítulo 3, verso 11, o autor migra dos aspectos existenciais da vida humana e passa agora a tratar sobre a eternidade da raça. Eclesiastes 3, verso 11 diz: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Nós precisamos inicialmente compreender aqui a ideia de eternidade. E a ideia inerente à passagem que trata da eternidade remonta à criação, já que em Gênesis capítulo 3, verso 22, a vida eterna prometida em razão de obediência incondicional e restrita se perdeu em decorrência da rebelião do homem no jardim. Contudo, meus queridos irmãos, Deus inaugurou uma aliança eterna. E nós percebemos isso lá em Gênesis capítulo 9, verso 16. Ele estabeleceu um sacerdócio eterno. Nós reconhecemos essa verdade em Êxodo capítulo 40, versículo 15. Mas ele também estabeleceu um reino eterno e credenciou o seu povo ao gozo eterno. Foi isso que disse Isaías no capítulo 35, verso de número 10. O homem, então, descrito pelo poeta inspirado, tem eternidade no coração e é ligado ao céu. É em decorrência disso que temos interesse pelo futuro. É em decorrência disso
que nós possuímos o senso de algo que transcende a condição existencial. Por isso podemos perceber que o objetivo do poeta aqui é comunicar aos seus leitores que a vida não se resume apenas ao trabalho. É exatamente isso. E é desse senso e consciência de verdade que vem a declaração do poeta no capítulo 3, versos 12 e 13, quando disse: sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada, e também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar do bem de todo o seu trabalho. Perceba comigo aqui, meus queridos irmãos, que o objetivo do autor é apresentar a vida como um privilégio para o homem e destacar a importância da busca determinada e ativa por uma vida boa e feliz. É importante, debruçados sobre esta passagem, percebermos que a expressão no início do verso 12, sei que, indica a própria experiência de Salomão. Lembre-se, ele já havia chamado a atenção dos seus leitores acerca da necessidade de que desfrutassem a vida enquanto podiam, e os ensinou que, vinculados a Deus e ao seu Filho, é a promessa bendita do Messias que viria. Isso seria perfeitamente e absolutamente possível. Em Eclesiastes capítulo 2, a partir do versículo 24 e até o versículo 26, nos diz assim: nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Então ele vai perguntar: pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Então ele diz: também isto é vaidade e correr atrás do vento. Meus irmãos, a ideia do trabalho em Eclesiastes capítulo 3, versículo 13, é pragmática e podemos dizer utilitarista. O trabalho deve se tornar uma fonte para uma vida prazerosa e não uma forma de opressão e sofrimento. Ele diz: e também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Por fim, meus queridos irmãos, nós percebemos que o autor nos apresenta a vida como um propósito de Deus. Vocês conseguem perceber quantos detalhes há na exposição de Eclesiastes capítulo 3, e comparando com tudo quanto nós temos visto nesses dias, quantas pessoas há escravizadas com medo da morte, quantas pessoas há escravizadas por relacionamentos conflituosos, quantas pessoas há escravizadas pelo vício do trabalho. Perceba então que agora ele vai nos apresentar a vida como um propósito de Deus. Eclesiastes capítulo 3, versos 14 e 15, a Escritura diz: sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar, e isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Meus irmãos, o que é interessante é que, mesmo diante da consciência de que a vida está repleta de futilidades, que ela está repleta de transitoriedades, de inseguranças e de tantas incertezas,
Para o autor, é possível, confiando na soberania e na providência de Deus, desfrutar de uma condição existencial extremamente, perfeitamente saudável. Para tanto, ele destaca 3 aspectos da ação de Deus na sua vida. Perceba comigo aí. Primeiro, ele afirma que a ação de Deus na sua vida, ela é permanente. Ele diz: sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Ou seja, não é uma relação pontual. Nós poderíamos definir tempo aqui como uma linha contínua. A partir do momento que você estabeleceu uma relação com Cristo, saiba que, aliançado a Ele, essa relação, ela vai extrapolar os limites de uma eternidade feliz que lhe espera. Por isso, para o autor, a vida não está confinada ou resumida a essa condição efêmera. Ele diz: eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Mas há também uma consciência. Ele define a ação de Deus na sua vida, não somente como eficiente, mas também como completa. Ele diz: nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. Ou seja, tudo quanto Deus faz na minha vida e na sua vida é perfeito. Ainda que isso colida com a minha agenda ou com a sua agenda, ainda que você esteja mergulhado numa condição de sofrimento, em um vale, em um deserto árido, ainda que você esteja sendo sacudido nesses dias de isolamento e de pandemia, saiba que Deus tem um propósito nisso tudo e Ele quer ser glorificado na minha vida e na sua vida. Mas o autor ainda diz que a ação de Deus sobre a sua vida, como sobre a minha e a sua, meu querido irmão, ela é absolutamente segura. Ele diz: e isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O objetivo da ação de Deus na minha vida e na sua vida é gerar temor no nosso coração. E a Escritura nos diz que o princípio do saber é o temor do Senhor. Então veja que há uma ação que é permanente, veja que há uma ação que é completa, veja que há uma ação que é absolutamente segura. Às vezes nós pensamos e achamos que as coisas fugiram do controle de Deus, que o caos se estabeleceu na nossa vida e na nossa casa, e perdemos a dimensão daquele que está regendo e que está controlando sobre tudo e todos. Percebe então, meus queridos irmãos, que esse fragmento poético se encerra com uma declaração de uma cosmovisão cujas lentes permitiram o autor compreender e enxergar o mundo e suas ocorrências a partir da soberania e da providência de Deus. Muito bem, nós iniciamos a exposição dessa mensagem destacando o conceito de tempo e propósito e controle que Deus tem sobre todas as ocorrências da humanidade. E eu quero concluir a mensagem nessa noite destacando alguns ensinos preciosos que podem ser retirados de tudo quanto ouvimos aqui. E o primeiro ensino é de que a ideia de tempo nas Escrituras, seja cíclico ou linear, seja kairos ou cronos, tem relação estreita com o eterno decreto de Deus e a execução de sua vontade, que é soberana. Isso nos ensina, meus irmãos e amigos, que tanto do ponto de vista macro, refiro-me à história da humanidade, quanto em nossa vida de forma especial, nada, absolutamente nada ocorre por acaso. Deus tem propósitos em todos os nossos enfrentamentos e experiências. Ele não tem empreendimentos abortivos, nem pessoas que Ele possa ter esquecido. Ele continua sendo soberano, Ele continua sendo rei, Ele continua sendo o regente absoluto do universo.
Segundo, nós devemos considerar de forma inteligente e equilibrada a nossa relação com o trabalho. É isso que o autor ensina aqui. E é importante que se diga e que se relembre, porque nós já falamos sobre isso nessa mensagem, que com a queda, o trabalho se tornou uma fonte de opressão escravizadora. Portanto, ele pode nos afastar de Deus. Portanto, ele pode nos afastar dos amigos. Portanto, ele pode nos afastar da família. Portanto, ele tem afastado muitas pessoas da igreja. E ele pode se tornar, como tem se tornado na vida de muitos, um poderoso meio de escravização. Terceiro, ainda que o trabalho possa se tornar uma forma de escravização, nós precisamos, de forma equilibrada e inteligente, manter uma relação compreendendo que o trabalho é de fato uma dádiva de Deus e louvá-lo por estarmos vinculados ao mercado de trabalho e desfrutando do bem que ele pode nos proporcionar. Afinal, a Escritura diz que aquele que não quer trabalhar também não coma. Quarto, lembre-se de que toda experiência vivida na atual definição de tempo é passageira. Nós fomos criados, meus irmãos, para vivermos eternamente e aguardamos a restauração e redenção de nossas relações, inclusive com o próprio trabalho. Portanto, considerando que o autor distinguiu através de um contraste entre aquilo que é efêmero e eterno, considere a necessidade de utilizar da presente oportunidade para realizar o que ele possa favorecer eternamente. Para isso, confie em Cristo, no seu sacrifício eterno, perfeito, substitutivo, na graça revelada na cruz, na justificação que retira o pecador daquela condição de caminhar os passos largos para o inferno e lhe concede o estado de glorificação. Por isso, então, o autor encerra essa passagem dizendo: o que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que passou. A minha oração, meu querido irmão e amigo, é que Deus, por sua graça, possa aplicar a sua palavra ao nosso coração, de modo que a nossa relação com o tempo, com o espaço, com as pessoas e com o próprio Deus possa ser ressignificada e adequada aos valores da Santa Escritura. Nós vamos orar e depois da oração nós vamos impetrar a bênção dos apóstolos, encerrando o culto nessa noite. Você que está em casa, que está me acompanhando pela rádio, feche os seus olhos agora e vamos orar. Eu quero orar por você, talvez que tenha uma relação conflituosa com o trabalho, você que pensa que a vida se resume apenas a trabalhar e que não tem desfrutado do melhor que Deus tem lhe oferecido, nem tem usado o seu trabalho como meio para isso. Pense na sua vida, em outras relações, na sua relação com seus amigos, com a sua família, com a sua igreja e com o próprio Deus. Feche os seus olhos e nós vamos orar ao Senhor. Meu Senhor, bendito, exaltado e glorificado seja o teu excelso, glorioso e poderoso nome. Nós bendizemos a ti, meu Senhor, por tua palavra, pela riqueza da revelação da Escritura, pela forma como ela nos orienta e nos abençoa quando estamos dispostos, não somente a ouvir aquilo que o Senhor falou conosco, mas de forma especial em atender aquilo que o Senhor quer de nós. Nós te pedimos, meu Senhor, que tudo quanto foi anunciado como verdade da Escritura, seja guardado em cada coração, para que Cristo, nosso Redentor e Supremo Pastor da nossa alma, seja glorificado e exaltado na nossa vida, nós que fomos aliançados contigo. Dar-nos discernimento do tempo, da vida, das relações.
sobretudo na relação contigo, a fim de que obedeçamos de fato a tua voz e vivamos vida feliz e exuberante na tua presença. Nós te pedimos também, meu Senhor, que por tua graça, bondade e poder, visite aquelas pessoas que ouviram a mensagem e que carecem de uma ação benfazeja e poderosa do Espírito. Que teu Espírito possa agir no coração desta pessoa, meu Senhor, que ainda vive segundo o seu próprio coração, que está amparada em uma agenda de favorecimento pessoal e familiar, em relações horizontalizadas, meu Senhor. Faz com que essa pessoa possa olhar para o alto agora, para Cristo, e possa reconhecê-lo como seu Salvador, e que arrependido ou arrependida dos seus pecados, busque refúgio na cruz. Que o Senhor faça tudo isso, meu Senhor, para a tua glória mesmo, para que Cristo, nosso Redentor e Supremo Pastor, seja glorificado e exaltado. Em nome dele nós oramos. Amém. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso muito bondoso Pai, o poder, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, sejam sobre vós, irmãos, e sobre vós repouse. Assim vos abençoe o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.